graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 11, Epístolas Paulinas 3. Amados, só relembrando, nós já fizemos o estudo da Epístolas Paulinas 1, que foi Romanos e Gálatas. Epístolas Paulinas 2, que foi os livros de Coríntios, né? Se você depois quiser ter essa visão geral dos estudos de Paulo, é só você voltar na playlist e você tem todos esses estudos lá. Então, hoje, no capítulo 1, Efésios, a chamada da igreja. No livro 10, os evangelhos, foi tratado os seguintes assuntos. Capítulo 1, introdução aos evangelhos. Quais as condições do mundo quando forem escritos os evangelhos? Capítulo 2, o evangelho de Mateus, parte 1. Qual é o tema do evangelho de Mateus? Capítulo 3, o evangelho de Mateus, parte 2. No que consistiu o ministério e a missão de Cristo na Terra? Capítulo 4, o evangelho de Marcos. Qual a prova do poder de Jesus de acordo com este evangelho? Capítulo 5, o evangelho de Lucas, parte 1. Qual a cidade onde Jesus viveu a maior parte de sua vida antes de começar o seu ministério? Capítulo 6, o evangelho de Lucas, parte 2. O que a parábola do bom samaritano figura? Capítulo 7, o evangelho de João, parte 1. Como o verbo se manifestou e foi identificado no seu ministério? Capítulo 8, o evangelho de João, parte 2. Qual o propósito da cruz de Cristo? Capítulo 9, o evangelho de João, parte 3. Qual o discípulo que testemunhou a crucificação de Jesus? Capítulo 10, conclusão dos evangelhos. Qual a ordem de composição dos evangelhos face aos demais livros do Novo Testamento? E hoje, então, no tópico 1, introdução à Epístola aos Efésios. Este livro compreende 9 cartas de Paulo, desde a destinada aos Efésios até a destinada a Filemon. A fim de compreendermos bem cada epístola, é mister termos conhecimento do contexto panorâmico do conteúdo das mesmas. Assim, estude o material introdutório de cada lição, que explica o fundo histórico, o propósito e o princípio geral de cada carta. Mas devemos estar cientes de que os livros não foram entregues ao destinatário como um só volume, mas separadamente. Amados, observe, os chamados pais da igreja acharam por bem decidir a sua ordem ao serem inseridos na Bíblia. Os escritos de Paulo, eles dividiram suas epístolas em 2 grupos: as que o apóstolo escreveu à igreja e as que ele dirigiu a indivíduos. Formando esses 2 grupos, todos os livros de Paulo foram arrumados. Embora Efésios não seja a mais longa carta de Paulo, é geralmente considerada a mais profunda. O seu propósito era o de ajudar os crentes a considerar sua posição como parte do corpo de Cristo e viver de maneira digna desta posição. Como Paulo estava preso em Roma nos anos de 61 e 62, ano Domini, ou desta era, quando escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, estas 4 epístolas são chamadas de epístolas da prisão. Embora estivesse aprisionado, Paulo tinha liberdade de pregar o evangelho, receber visitas e escrever, como está registrado lá em Atos, no capítulo 28, versículo 30. Um dos novos convertidos desse período foi Onésimo, um escravo fugitivo de Filemon. Então, Paulo sentiu que Onésimo deveria voltar para o seu senhor, e nesse sentido enviou Tíquico com uma carta apelando a favor do escravo. Paulo também estava preocupado com a heresia doutrinária da igreja de Colossos. Daí manda uma carta com Tíquico combatendo esse ensino. Entenda, o tema da carta de Efésios é a igreja, o corpo de Cristo. Uma carta muito parecida é a de Colossenses, que repete cerca da metade dos versículos de Efésios. Só que nesta, a ênfase não está no corpo, e sim na cabeça da igreja. O livro de Efésios fala da vocação e bênçãos dos crentes. Em Colossenses,
enfatiza Cristo como Criador e sustentador da igreja. Efésios tem duas características dignas de serem ressaltadas. Primeiro, ela retrata a igreja do ponto de vista mais amplo do que qualquer livro da Bíblia. Quase 50 vezes a palavra tudo é usado, demonstrando o escopo universal da igreja e seu valor no plano de Deus. Segundo, a carta usa a frase em Cristo 30 vezes. Paulo está enfatizando a posição do crente como membro do corpo de Cristo, incluindo a extensão de futuras heranças a serem compartilhadas com Cristo. Efésios pode facilmente ser dividida em duas partes. A chamada da igreja, no capítulo 1, suas bênçãos, capítulo 2, sua edificação, capítulo 3, sua revelação, e a conduta da igreja. Capítulo 4, do versículo 1 a 16, o andar em cooperação. No capítulo 4, do versículo 17 ao 20, o andar em santificação. No capítulo 5, versículo 21 ao capítulo 6, versículo 9, o andar em submissão. No capítulo 6, do versículo 10 ao 24, o andar sob proteção. Na primeira parte, Paulo leva os leitores a ver a igreja partindo da perspectiva de Deus. Entenda, amados, na mente de Deus, a igreja sempre tem sido parte do seu plano, mesmo antes da fundação do mundo. Deus ainda propõe que a igreja seja formada de todas as tribos e línguas. Na segunda parte, Paulo chama a atenção de seus leitores para a necessidade de cada um andar de acordo com esta alta vocação. Este andar começa com a comunhão na assembleia local do crente, onde cada um exerce seu dom para estimular o crescimento dos outros. Se estende à nossa vida, em particular, nosso lar e ao nosso emprego. Ao terminar, Paulo avisa da maior ameaça ao caminhar espiritual, o mundo sem Deus, que é contrário à igreja e ao crente. Então, observa, amados, isso foi só uma retrospectiva. Iniciando, Paulo, no capítulo 1 de Efésios, dá uma breve saudação aos Efésios. E do versículo 3 ao 14, que se transforma num salmo de louvor, esse salmo, na sua forma grega original, é a bênção mais longa na Bíblia, composta de 169 palavras, dividida em 12 versículos. São as bênçãos espirituais da Igreja de Cristo. As bênçãos podem ser claramente divididas em três partes. Bênção do Pai, do versículo 3 a 6, as bênçãos do Filho, dos versículos 7 a 12, e as bênçãos do Espírito Santo, versículos 13 e 14. Cada parte contém três temas: nossa redenção, nosso privilégio de crente e o propósito pelo qual as bênçãos divinas são concedidas. A obra do Pai na redenção deu origem ao seu plano eterno. Ele planejou a redenção antes da fundação do mundo. No versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Portanto, Deus tinha um plano de redenção e estava pensando na igreja bem antes de Adão pecar. O plano do Pai não era o simples perdão de pecados ou a nossa entrada no céu, mas incluía a nossa adoção de filhos. A segunda parte, a participação do Filho na redenção. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Mas observe, talvez você já tenha se perguntado. A pergunta que tem sido feita através dos séculos é: a quem foi pago o resgate do pecado? Alguns têm sugerido que foi pago ao demônio. Lê de engano, isso é um absurdo. Entenda, irmãos. A retidão de Deus requeria a sentença de morte pelo pecado. Cristo pagou este preço para Deus, satisfazendo assim a lei de Deus e permitindo que os homens se reconciliassem novamente com Deus. Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 e 5, revela que esta redenção nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus.
Este relacionamento pai e filho não é somente para o nosso benefício. Somos feitos sua herança, o tesouro no qual ele mais se deleita. Amém? No versículo 11 diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo conclui esta porção de seus salmos afirmando claramente que o propósito pelo qual recebemos estas bênçãos é a fim de sermos para louvor da sua glória. Está registrado no versículo 12, tá? O Espírito Santo também tem participação na provisão da nossa salvação. Ele entra na vida de todos que creem, tornando-se o selo, ou melhor, a segurança. Isso é, indicando que o crente é possessão de Deus. E para nós encerrarmos, a presença do Espírito Santo na vida do crente também se chama de penhor, no versículo 14, de nossa futura herança. Mas vamos entender essa palavra. Penhor, quando alguém quer comprar um objeto, mas não irá levá-lo imediatamente para casa, ele deixa um penhor como garantia de que voltará para pagar e levar o objeto que comprou. Do mesmo modo, temos a certeza de que Cristo voltará para nós e compartilhará conosco de toda a herança espiritual, pois, como garantia disso, o Espírito Santo nos foi dado como penhor. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, a edificação da igreja. Qual a base sobre a qual a igreja está edificada? Qual o significado do ministério de Efésios, no capítulo 3? Amém, amados? Então, nós estamos iniciando a última etapa dos estudos das epístolas de Paulo. Que nós possamos usar esse material para nos aprimorarmos cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus e nos ensinamentos que nos foi deixado. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa ali sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Pedimos também que você deixe o like, divulgue o canal. Vamos capacitar um número maior de pessoas para estar defendendo a razão da sua fé. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.